Esse ano de 2024, nós estamos numa série de mensagens chamada Meu Futuro em Suas Mãos. Essa série de mensagens ela é ideal para esse começo de ano, para a gente entregar o nosso ano de 2024 nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Nós estamos seguros nessas mãos. Nós sabemos que Ele cuida do nosso futuro porque Ele já está lá. Ele é um Deus da eternidade, é um Deus que já está. Então, nós podemos confiar. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Estamos seguros nas mãos do Senhor. E a mensagem de hoje, o título da mensagem é Conselhos para um Futuro Feliz. Olha só que ousadia minha. Chegar nessa noite e dar conselhos para vocês. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. O ditado popular diz isso. Mas não porque não exista um bom conselho, mas porque é difícil encontrar bons conselheiros. É difícil encontrar pessoas confiáveis, que dê bons conselhos. Eu estou segura em dar esses conselhos hoje para vocês, porque não são conselhos meus. Um conselho, só para você entender, ele é confiável quando a fonte desse conselho é credível. Você consegue confiar na fonte, na origem do conselho. Então, os conselhos que eu vou dar hoje não são conselhos meus. São conselhos que estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é confiável. Segundo Pedro 1, 20 e 21, vai dizer assim, ó, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou o celular, ou simplesmente prestassem atenção na projeção. Nossa mensagem de hoje está baseada nos Salmos 37, dos versos 1 ao verso 7. Quem deu esse conselho, esses conselhos que nós vamos falar aqui essa noite, foi um homem experimentado pela vida. Esse é mais outro ponto para você saber se o conselho que você está recebendo é confiável. A pessoa precisa ser alguém experiente para te dar conselho. Eu acho tão engraçado na internet pessoas que nem tiveram filhos ou têm filhos ainda pequenos, dando aulas de como criar filhos. Espera crescer um pouquinho mais. Espera ficar um pouquinho mais experiente como pai para poder aconselhar. Pessoas que acabaram de casar, querendo dar conselho de casamento. Espera mais. Seja um pouco mais experimentado na vida. E esses conselhos aqui, esse salmo, ele foi escrito por Davi. Davi, ele mesmo fala que ele é um homem maduro. Se você olhar no Salmo 37, 25, nesse mesmo salmo, no verso 25, é porque está tão escuro, né? Se puder acender um pouquinho a luz. Ele diz assim, olha, eu já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Então, o autor desses conselhos, o autor desse Salmo 37, é alguém que é experimentado na vida e se coloca como observador, cuja experiência torna ele capaz de nos dar esses conselhos. É como se ele tivesse vivido todas as experiências da vida e agora, sendo um homem velho, ele olha para trás, ele olha para a sua vida, ele observa aquilo que funcionou na sua vida, aquilo que não funcionou, e agora se torna alguém apto a nos aconselhar. Outro ponto que faz um conselho ser credível, vindo uma fonte que tem toda a credibilidade, é um conselho de uma pessoa que é transparente e honesta. Olha só, desconfie de alguém cuja vida é completamente perfeita. Desconfie de alguém que
tudo, todas as áreas da vida dessa pessoa dá certo. E ela tem conselhos em todas as áreas. E eu acho tão interessante os coaches hoje em dia. Eu tenho me divertido com alguns. É impressionante, os caras sabem de helicóptero, os caras sabem de avião, os caras sabem construir. É um negócio impressionante. Você pergunta onde aprendeu, no YouTube. A Bíblia ela não deixa nada encoberto, isso que é interessante. A Bíblia ela é transparente, ela é honesta em relação às vitórias e derrotas do rei Davi. Dessa pessoa que está hoje nos dando os conselhos. A Bíblia vai falar todas as vitórias que Davi teve na vida dele. Vai falar sobre a vitória que ele teve em relação ao gigante, vai falar sobre o momento em que foi ungido rei, quando ele era apenas um pequeno pastor de ovelhas. Vai falar de todas as conquistas militares, de toda vez que o seu exército avançou e ganhou a batalha. Mas a Bíblia também vai ser honesta em dizer dos fracassos e das derrotas desse homem. A Bíblia vai falar o momento em que ele olha pela janela, vê uma mulher, deseja a mulher e adultera. A Bíblia vai falar que ele planeja matar o seu esposo para encobrir o pecado. A Bíblia vai falar como ele perde o seu filho, fruto desse relacionamento, por causa desse pecado. A Bíblia não deixa encoberta que um próprio filho seu se revolta contra ele, Absalão, e quer tomar o seu trono. Honestidade e transparência. Precisamos de conselhos que venham de uma fonte, que tenha credibilidade, de alguém que seja experimentado na vida. E de alguém que seja transparente e honesto. Diga assim, olha, vai por mim. Eu já fiz isso e deu bom não. Vai por mim. Porque nós aprendemos com os erros das pessoas também. Nós aprendemos com seus acertos, mas também é uma bênção aprender com você. Você sabe que eu amo ler livros por conta disso. Porque me economiza tempo. Me economiza experiências. Eles já tiveram as experiências. E eu já posso aprender com a experiência dos autores, dos escritores. Então, eu queria ler com você esses versos. Por favor, acompanhe. Eu estou na versão NVI, tá? Sua versão pode ser um pouquinho diferente. Salmo 37 começa assim. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E o Salmo continua, o Salmo 37 continua, nós vamos focar nesses 7 versículos. O contexto aqui, isso daí faz parte de uma poesia, é uma poesia. Esse Salmo é uma poesia escrita pelo rei Davi. E essa poesia, esse poema, traz uma série de conselhos que fala de ação e resultado. Pode observar, se a gente está pensando no nosso futuro, a gente começa a entender que precisamos de ações agora. Hoje, se você olhar hoje a sua vida, agora, você é um resultado, a sua vida é um resultado das escolhas que você fez para trás. Então, precisamos agir agora, para que tenhamos um resultado esperado, desejado, não só por nós, mas por Deus para a nossa vida. Aqui você vai ver verbos que estão no presente e verbos que estarão no futuro, que estão no futuro. Presta atenção, fala assim, ó. Não se aborreça, agora. Não tenha inveja, agora. Pois, como o capim, murcharão, futuro. Confie no Senhor agora, faça o bem agora. Assim você habitará.
Futuro. Confie, deleite-se no Senhor e Ele atenderá. Futuro. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Futuro. Ele deixará. Descanse no Senhor agora e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com os que maquinam o mal. O tema principal desse salmo, do Salmo 37, é responder a determinados questionamentos que muitas vezes eu e você fazemos. Se você olhar, ele vai fazendo um paradoxo entre as ações das pessoas que são más, são perversas, são ímpias. Diga-se, aquelas pessoas que vivem por conta própria, que não seguem os conselhos de Deus. E um paradoxo com os justos, as pessoas que servem ao Senhor, que seguem os seus conselhos. E muitas vezes o que você consegue observar na vida real é que parece que essas pessoas que não conhecem a Deus ou que por conta própria, com entendimento, com consciência, decidem não viver com Deus, elas vivem melhor do que aqueles que vivem com o Senhor. Eu não sei se quando você fez uma decisão por Jesus, se você já fez essa decisão, você imaginou, teve uma promessa de que nada de mal aconteceria na sua vida, que agora com Jesus estava tudo resolvido e você ia viver o céu aqui na terra. Mas se você tem um pouquinho de caminhada com Cristo, você já entendeu que todas as promessas do Senhor, elas se cumprirão sim. Mas não todas são para esse momento agora. Algumas são para um tempo vindouro. Um tempo que ainda vai chegar. E nós fazemos algumas perguntas do tipo, por que Deus permite que pessoas más prosperem? Porque você olha pessoas ao seu redor que não fazem aquilo que é correto e parece que as coisas para elas dão certo. Por que pessoas que são inocentes, pessoas que são boas, crianças muitas vezes, são abusadas e oprimidas por homens perversos e parece que nada acontece com esses homens maus? Nós fazemos questionamento desse tipo, porque mesmo longe de Deus, pessoas parecem estar mais felizes que nós. Será que realmente Deus está no controle de tudo? Já que a maldade parece prevalecer. Queridos, eu não sei se é o seu questionamento nessa noite de hoje. Eu não sei se você olha as notícias de guerra que tem acontecido aí pelo mundo e fala para o Senhor, Senhor, o Senhor não está no controle? Como que essas coisas são permitidas? Como um Deus bom permite que coisas más aconteçam, que o mal prevaleça. Você olha na rede social, a vida das pessoas, e isso daí é uma furada, hein, gente? E é impressionante como a vida das pessoas parece estar muito melhor e mais feliz, e parece que elas estão vivendo um conto de fadas. E a sua vida é acordar às 5 da manhã, trabalhar, pagar conta, chegar em casa cansado e simplesmente querer dormir. Você está tentando começar o seu negócio aqui na América e parece que aquele cara que é mau caráter, que é caloteiro, leva vantagem, porque ele aceita propostas que pela sua virtude, pela sua moral, você não aceitaria. Mas ele está conseguindo prosperar. E você está com o seu negocinho ali empacado. Parece que a roda não vai girar. E você começa a se perguntar qual o sentido de fazer a coisa certa. Será que eu não estou sendo muito rígido, rigoroso comigo mesmo? Será que eu, como cristão, como uma pessoa de Deus, eu preciso também ter tantas limitações, ficar assim nesse quadrado e fazer tudo tão certo? Afinal, não dá para fazer a coisa tão certa assim. A questão é que quando a gente começa a olhar para a vida do outro, quando a gente começa a olhar através da janela, olhar para fora do nosso ambiente, nós começamos a enxergar coisas que não são realidade para a nossa vida.
E passamos a nos distrair e perder o foco da nossa própria vida. Presta atenção. Quando você começa a ver a rede social, se você não desfoca da sua vida, se você não se distrai, e você fez uma lista de coisas, você fez as suas resoluções do ano, você sabe onde você quer chegar, e para chegar nesse determinado lugar, você precisa fazer isso, porque hoje não nos falta informação. A gente sabe o que é preciso fazer, mas a gente fica distraído porque a gente começa a olhar para a vida do outro. Esse Salmo 37 nos dá conselhos. E eu quero que você entenda e preste atenção nisso. Conselhos que vai colocar o trilho da nossa vida no lugar. Vamos parar de olhar para as outras pessoas e começar a encarar, a focar na nossa própria caminhada. E eu queria destacar nesse Salmo 37, nesses 7 versículos que nós lemos, 4 conselhos. Eu gosto de falar assim em números porque fica muito didático para você se lembrar. 4 conselhos, e eu quero que você entenda que não são conselhos meus, conselhos da Thaísa. São conselhos da palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que gosta de conselhos. Se você sempre, quando tem uma dúvida, você liga para alguém, olha, eu preciso que você me dê um conselho. Eu não sei quantas vezes você recebeu um conselho errado e as coisas desandaram. As pessoas não são tão sinceras assim, né? Quando elas vão nos aconselhar. Eu não sei. Mas eu quero destacar 4 conselhos, e você entenda, se você está aqui hoje, se você está assistindo pela internet, é a palavra de Deus, é o conselho de Deus para a sua vida. O primeiro conselho nós encontramos nos versos 1 e 2. Não perca o foco olhando a vida dos outros. A partir de hoje, pare de olhar para a vida dos outros e dê a vida dos outros como referência para a sua própria vida. Queridos, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós teve oportunidades ou não. Você não tem como se comparar com o outro. Você não tem como comparar o seu casamento com o outro. Você não tem, mas o marido de fulano é assim, o marido é o marido dela, é a relação dela, não é a sua. Você não tem como comparar os seus filhos. Está reclamando dos seus filhos, mas é o seu gene, né? É a sua criação. Pare de focar na vida do outro. A palavra vai dizer assim, olha, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Imagina Davi, esse homem que teve uma vida com Deus, uma vida de tal forma que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Você imagina ele agora sentado nessa mesa tomando um café com você e dizendo assim, olha, não se aborreça não. Não fique com inveja da vida dos outros. Pare de ficar irritado. Porque dá uma raiva, não dá? Dá uma raiva quando a gente vê umas coisas boas acontecendo com quem não presta. Fala a verdade. Você olha assim e faz assim, isso não é justo, não. Isso daí, ó, não é possível, né? A gente olha e fala assim, não é possível, não é o que eu estou vendo, não. Davi, ele pega uma xícara de café e ele começa a olhar para você e diz assim, olha, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja. Não fique irritado, não fique indignado, para de murmurar, porque a coisa boa não aconteceu com você. É a vida dos outros, não é a sua. Para você, Deus tem uma história. Deus tem um caminho para você. Deus está com você, Deus é por você. Queridos, nessa era digital, a comparação é um dos maiores venenos que podemos tomar. Que começa a percorrer as nossas veias, tomar o nosso corpo de uma forma que nos deixa paralisados. Sabe por quê? Porque a impressão que nós temos é que estamos atrasados, é ou não é? A gente tem a impressão que está atrasado. Eu não sei você, mas com 18 anos, as meninas
aqui vão ter uma péssima notícia. A gente acha que com 18 anos vai poder fazer tudo, está livre, está com carro e vai ter dinheiro. Com 30 anos já está com apartamento, vida estabilizada. A pergunta é, eu conto ou vocês contam? Nós começamos a comparar e nós vemos assim. Eu sei que tem uns youtubers aqui em Orlando que os caras começam a filmar a casa e aquela bobeira e os caras estão milionários. É verdade ou não é? Meu filho me diz assim, mãe, se quando a gente tivesse vindo para Orlando em 2012, que eu passei 6 meses aqui em 2012 com os meus filhos. Depois viemos de vez em 2014. Se a gente tivesse aberto um canal no YouTube, mãe, você já estava rica. Ou imagina você na terra diferente, com 4 filhos. As tretas que tem aqui em casa. Porque canal mesmo tem que ter treta, né? E a gente estava rico. E nós começamos a comparar. E dizer, não, se eu for abrir um canal agora, os meninos já estão velhos, já ficou uma paz, já não tem mais treta. Né? Todo mundo já se entende. Não dá mais, estamos atrasados. A comparação faz que a gente se sinta atrasado. A verdade é que quando nós olhamos para esse mundo digital, nós vemos um pequeno corte da realidade. Não é à toa que você vê casais que o tempo inteiro postam felicidade, maravilha, casal perfeito, e daqui a um tempo acabou o relacionamento. Pessoas que se tornaram milionários, que parecem ter uma vida perfeita, mas que daqui a pouco sai a notícia que estão em depressão. Por quê? Porque o mundo digital é um pequeno corte. Eu mesmo só posto quando eu vou no restaurante. Quando eu estou comendo cuscuz, eu não posto. Ninguém se interessa por cuscuz, gente. Não é verdade? Quem se interessa por cuscuz? Hein? Se for um convite. Porque a rede social é para isso, é para entreter. A rede social é para isso, é para beleza. As pessoas querem ver coisas boas, coisas belas, é um pequeno corte da vida. Como que você vai comparar a sua realidade? Como você vai gastar o seu tempo nessa rede social achando que aquela pessoa é uma referência, quando na verdade você não sabe nada a respeito da vida daquela pessoa? E Deus deu a você novas oportunidades, outros talentos, outros dons, e Ele quer que você use. Porque Deus fez você de maneira especial. Você não é um acidente de Deus. Você foi planejado, você foi pensado por Deus. Deus colocou na sua vida uma identidade única, que não dá para comparar com outra pessoa. Então, o primeiro conselho que esse texto nos dá é: foque na sua vida, não se preocupe com a vida dos outros. Pare de se comparar, não perca tempo. Não perca o foco olhando para a vida dos outros. Thaís, e o que eu posso fazer quando eu sentir inveja? Quando eu começar a olhar uma coisa e aquilo me faz mal, porque tem coisa que a gente olha que acaba até o nosso dia, né? E a gente se sente até mal, porque é uma coisa boa na vida do outro. E você olha e fala, gente, Deus, como eu sou ruim. Quando eu sentir isso, o que é que eu posso fazer? Agora eu falo igual ao Paulo, esse é o meu conselho, tá? Não é o conselho da Bíblia, é o meu. Primeiro, bloqueie. Pare de seguir. E por que você vai ficar passando raiva? Não é verdade? Ah, não, você tem que administrar isso dentro de você. Não, para de seguir. Você parar de seguir, bloquear, você vai focar na sua vida. Você vai começar a entender que Deus tem um propósito para você. Aí você tem uma companhia, a sua companhia está lá, não parece que o negócio não roda, ou do outro lá bombando e você com uma raiva. Eu senti raiva. Para. Esse é o conselho meu, tá, gente? Aí depois a gente corta, faz a edição no vídeo. Agora o conselho bíblico. Mantenha uma perspectiva eterna.
Mantenha uma perspectiva eterna. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Sabe o que isso quer dizer? Que as coisas que parecem serem prósperas, das pessoas que são maus, que são perversas, têm um tempo limitado de existência. Elas parecem que são permanentes, mas na verdade elas são temporárias. A grama parece verde, mas basta um sol para que ela queime, para que ela murche, para que ela pare de existir. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que tudo o que eles constroem, na verdade, é ilusório, é provisório, é passageiro. Mas, se você entender que aquilo que você está construindo na sua vida é algo de fato para a glória de Deus, é algo de fato para a transformação do meio em que você está, da comunidade em que você está, você passa a ter uma perspectiva eterna. Porque, sabe por quê? Porque você vai embora um dia dessa terra, mas aquilo que você semeou, aquilo que você plantou vai permanecer. Quando você sentir inveja de coisas que muitas vezes não tem valor algum. Sabe quando você entende que uma coisa não tem valor? Pense aí em uma coisa que você valoriza, mas que você fica na dúvida se tem ou não tem valor. Você começa a ter uma perspectiva da sua velhice. Lá, eu não queria dizer, eu estava tentando encontrar aqui uma palavra que eu não queria dizer no leito de morte, fica tão dramático, né? Então, lá, quando você estiver bem velhinho, aí você vai pensar assim, isso para mim tem valor quando eu tiver 80 anos, 90 anos de idade? Será que eu vou estar preocupado com isso quando eu estiver já no finzinho da minha vida? E aqui eu estou profetizando vida longa para todo mundo. Quando eu tiver 100 anos, mas 100 anos lúcido, né, gente? Porque 100 anos gaga é complicado. Será que a gente vai estar querendo correr atrás daquilo que a gente está correndo agora? Se sim, é porque tem valor eterno. Se não, é porque o valor é só temporário. Não vale a pena. Vai acabar. Não tem propósito em Deus. Mantenha a perspectiva eterna. Se você tiver essa perspectiva eterna, você vai começar a enxergar a vida completamente diferente. Eu não devo olhar para a vida dos outros, para os outros. Então, o que eu devo fazer? A palavra vai dizer, você pode observar que o texto começa a mudar a direção e o foco passa a ser você. Ele começa dizendo assim, olha, não se aborreça com o que essas pessoas fazem, com o que fazem os malfeitores. Não tenha inveja daquelas pessoas que são perversas. E aí ele começa a virar o foco, começa a mudar o foco para a sua própria vida. Ele começa a dizer o segundo conselho, que está no verso 3, diz assim, ó, confie no Senhor e pratique a bondade. Esse é o segundo conselho, está no verso 3, confie no Senhor e pratique a bondade. Como nós confiamos no Senhor? Queridos, confiança é uma coisa difícil, não é? Para nós que estamos mudando de país, eu não sei há quanto tempo você está aqui, é tão difícil confiar. Confiar nas nossas relações, confiar no ambiente. Porque nós confiamos em alguém. Quem tem amiga, assim, bem amigo mesmo assim no Brasil? Quem deixou um grande amigo no Brasil? Levanta a mão. Uau, pessoas de amizade, muito bem. Quem já tem uma excelente amizade aqui? Levanta a mão. Quem trouxe alguém para a igreja fica chato, levanta a mão. Porque vai perceber que ainda não é amigo, vai ficar uma situação complicada. Parabéns. Nós passamos a confiar em alguém quando nós conhecemos o caráter dessa pessoa. Quando começamos a caminhar perto, muito perto,
ao ponto de ver as suas virtudes e os seus defeitos. E entender que os seus defeitos não comprometem o caráter que ela tem. É verdade ou não é? Passamos a confiar quando conhecemos a pessoa quem ela é, o caráter dela. Agora, de fato, não temos como confiar e colocar a nossa mão no fogo 100% por ninguém. Sabe por quê? Porque nós não podemos colocar por nós mesmos. A palavra de Deus diz assim, olha, aquele que está em pé, cuida para não. Muitas vezes nós julgamos a vida do outro e dizemos assim, eu nunca faria isso. Querido, você faria. Você faria sim. Ah, eu nunca... Nossa, que absurdo, eu nunca faria isso. Faria. É só uma questão de tempo, oportunidade. Mas não vai fazer não, né? Que você é crente. Pessoas não são 100% confiáveis. Nós não somos 100% confiáveis, mas Deus é. Sabe por que Deus é 100% confiável? Por conta do caráter dele. Por conta dos seus atributos. Por quem ele é. Porque não depende de você. Muitas vezes a relação de confiança entre duas pessoas depende de você. Porque se você falhar e dizer um segredo que a pessoa te contou, a pessoa também vai dizer e vira aquela, né? Mas Deus não. Deus é 100% confiável. Porque todas as vezes que nós falhamos, Deus continua sem falhar. A palavra de Deus vai nos mostrar os atributos de Deus. O caráter de Deus é um caráter imutável, ele não muda. Nós fizemos uma série de mensagens aqui, os nomes de Deus. E os nomes de Deus revelam justamente o caráter de Deus, os atributos de Deus. Deixa eu ver se as pessoas daqui lembram. Fala aí, está faltando muita gente hoje, mas vamos ver. Fala aí um atributo de Deus. Levanta a voz e diz assim, diz um atributo de Deus. Justiça, Deus é justo. O que mais? Deus é bondoso. Deus é amoroso. Justo e fiel. O que mais? É misericordioso. Soberano. Poderoso. Atributos de Deus que são imutáveis. Todas as vezes que você não faz o que é certo, Deus continua fazendo aquilo que é correto. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Podemos confiar. E se nós confiamos, nós devemos praticar o bem, porque nós fomos chamados para isso. Sabe, muitas vezes deixamos de fazer o bem, porque verdadeiramente nós cansamos. E quando a palavra de Deus vai nos dizer assim, não canseis de fazer o bem. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos passíveis de cansar. A gente não cansa? A gente cansa de fazer muitas vezes as coisas até para os nossos filhos. Muitas vezes nós não somos, as pessoas não são gratos por aquilo que a gente faz. A gente se esforça, a gente se sacrifica. E aí, quando a gente vê que não existe um feedback, que não existe um retorno, a nossa humanidade cansa. Gálatas 6:9 vai dizer, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Porque a probabilidade de desfalecermos é grande, é alta. Segundo conselho, confie no Senhor e pratique o bem. Você foi chamado para fazer o bem. Você foi chamado para ser luz, para ser instrumento de paz, pacificador aqui na terra. Você foi chamado para ser o agente transformador. Preste atenção, esse é o papel da igreja. O papel da igreja, que não é prédio, que somos nós, corpo de Cristo, é um privilégio. Você imagina a igreja chamada de corpo de Cristo. Nós somos aqui a representação de Cristo. Você foi chamado para ser instrumento de transformação na vida da sua família, na sociedade em que você está inserido. Terceiro conselho, está no verso 4.
tenha prazer no seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso daí, muitas vezes, ele é falado nas igrejas até de uma forma equivocada. De uma forma manipulada. Você sabe que muitos pregadores fazem isso. Manipulam a palavra de Deus. É como se estivesse dizendo para a pessoa, para um cristão, que se ele fizer algo, se ele fizer A e B, ele vai obter determinado resultado. Que se ele fizer isso direito para o Senhor, de forma correta para o Senhor, todos os desejos que tem no coração dele, como uma Lamborghini, e como uma casa, uma mansão, e todas as coisas do nosso coração corrupto, todos os nossos desejos, Deus fosse realizar como se fosse um passe de mágica, como se você tivesse com o gênio da lâmpada, fazendo alguns pedidos. Como se Deus fosse aquela máquina que tem na academia ou nos restaurantes, que você põe a moeda, você clica lá no produto que você quer, no número, aperta o botão e o produto cai. Eu ia até dizer, ô glória. O que parece ser uma bênção não é, você sabia? Não é uma bênção. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Na verdade, essa forma manipulada de encarar esse texto, esse verso, tem dois erros aqui que podemos cometer. O primeiro deles é estar com Deus baseado no interesse, uma relação de interesse. A noiva interessada naquilo que o noivo pode oferecer. Já pensou um casamento assim? Eu estou me casando aqui com esse noivo porque eu sei que ele vai me dar o documento, porque eu sei que ele tem uma boa condição financeira. É um relacionamento saudável? Esse é o primeiro erro de entender que eu vou me deleitar no Senhor e Ele vai fazer os desejos do meu coração. E o segundo é justamente esse, é o fato de a Bíblia enfatizar que nós não sabemos pedir. Quantas vezes nós insistimos em uma oportunidade? Deus não nos deu essa oportunidade. E você vê hoje que foi um livramento do Senhor ter negado essa oportunidade. Quantas vezes? Quantas vezes desejamos tanto algo que para a nossa vida vai ser uma desgraça? Só que a gente não sabe. Quantas vezes nós estamos infelizes e achamos que a nossa felicidade está concentrada em algo ou concentrada em alguém, nós pedimos aquilo para o Senhor. Mulheres que são infelizes, solteiras, e acham que a solução da vida dela está num casamento, mas aí a diferença é que ela vai ser uma mulher infeliz, casada. Pessoas que não têm direção, que não têm rumo na vida, pedem a Deus uma oportunidade de trabalho. Se Deus desse essa oportunidade de trabalho, o que é que ela ia ser? Ela ia ser uma pessoa sem rumo, sem direção, empregada. Então Deus nos poupa de dar tudo aquilo que a gente pede. Esses desejos no coração. Mas eu quero dizer para você o que é que, de fato, esse texto está nos dizendo. O que o texto está nos dizendo, o verdadeiro sentido, é o seguinte: encontre prazer no Senhor. Encontre a sua satisfação em Deus. E aqui vai de nós termos esse tempo de estarmos com o Senhor. Sabe, você deve ter alguém assim. Uma pessoa que você conheceu e você gostou tanto daquela pessoa e a companhia daquela pessoa é tão boa, tão agradável, que você está com ela hoje tomando café, mas aí você já mal está acabando o café e você já está dizendo assim, quando que a gente vai se ver de novo? E aí vão embora e depois quando entra no carro você já liga, eu esqueci de te contar uma coisa. E aí você já está com ela de novo, está com ela mais uma vez. Vocês têm gente assim? É isso que a palavra de Deus está dizendo.
Encontre esse prazer e essa satisfação nesse relacionamento com Deus. Todas as vezes que você for se aproximando, estreitando o seu relacionamento com Deus, for conhecendo esse caráter de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é justo, o quanto Ele te ama, esse amor vai invadindo o seu coração, transformando o seu coração, tirando as amarguras, os desejos enganosos do seu coração e dando um novo coração. E esse novo coração vai encontrar satisfação nas coisas que são do Senhor. O que o texto está nos dizendo é isso. Deleite-se no Senhor. E Ele vai ser a satisfação do seu coração. Tudo que você tiver, você vai entender que é o Senhor quem está dando. A sua casa, o seu carro, o bichinho de vez em quando não pega, mas foi Deus que deu, ô glória. Né? O seu apezinho tão pequenininho que quase que você entra assim, já freia. Senão você bate do outro lado. Você começa a encontrar satisfação tão grande no Senhor, que o seu coração vai se encher de gratidão, vai se encher de contentamento. E você vai ver beleza nas coisas tão simples da vida. Será que você tem usufruído dessa paisagem que a gente tem aqui em Orlando? Será que você abre a porta assim da sua casa? Eu não sei onde vocês moravam, gente, só se foi em Alphaville. Mas na minha terra não tem a beleza do mar, é verdade. Mas não tinha esses jardins tão bem cuidados. Eu não podia sair de bicicleta assim com tanta tranquilidade. Deleite-se no Senhor, estreite, cuide desse relacionamento com Deus. Que o seu relacionamento com Deus não seja um relacionamento de dia de domingo. Volte para essa presença de Deus. Volte, esqueça as amarguras que você teve, esqueça as decepções, porque quem decepciona é instituição, quem decepciona é homem. Deus não nos decepciona. Não foi Deus que fez essa marca no seu coração, não foi Deus, foi o homem. Nós somos falhos. O quarto e último conselho. E eu estou de parabéns, porque eu estou acabando no tempo certo. Pode subir, Tito. Quarto conselho. Versos 5, 6 e 7. Entregue o seu caminho ao Senhor e descanse nele. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Entregue tudo a Deus. Pegue de volta não. Deixe lá. Entregue e descanse. É um bom exercício para fazer, não é? Porque de vez em quando eu entrego, mas depois eu pego de volta. Eu acho que Deus está demorando para resolver. Entregue o seu caminho. Confie. Descanse. Eu queria terminar essa mensagem de hoje dizendo 4 textos. Para você entender a fidelidade de Deus na minha e na sua vida. Você pode descansar quando você entrega primeiro, porque Ele sabe melhor que nós. Isaías 55, 8, 9 vai dizer assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem uma dimensão. Esse texto aqui vai falar da transcendência do nosso Deus. Aquele que enxerga coisas que nós não conseguimos enxergar por causa da nossa limitação. Da nossa humanidade. Você não tem capacidade de saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas Deus sabe. Entregue e descanse.
Segundo, porque Ele tem o controle. Não existe nada que fuja do controle de Deus. Ele tem o controle do universo, das galáxias, do planeta. Ele tem o controle da natureza. Basta uma voz, basta uma palavra de Deus. Você lembra? Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos ficaram admirados, pensando: quem é este que até a tempestade, até o vento obedece? E foi com esse texto bíblico que eu me converti. Foi com esse texto bíblico que eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque eu fiz igual aos discípulos, eu pensei: quem é este? Como que eu posso viver sem Ele? É muito mais difícil eu viver sozinha. Eu preciso entregar a minha vida a Ele, que tem o controle de todas as coisas. Provérbios 19, 21 vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Entregue e descanse. Terceiro, Ele tem promessas. A Bíblia é cheia de promessas. Umas já se cumpriram, outras ainda estão por se cumprir. Ele tem promessas para o povo de Deus, mas Ele também tem promessas personalizadas, individuais, para mim e para a sua vida. Se você tem uma promessa do Senhor que você sabe, você ouviu, que foi a voz de Deus, você agarra nessa promessa, escreve no quadro. Eu não sei vocês, no meu escritório tem um quadro. De vez em quando esse quadro é invadido e os filhos colocam lá uns recados assim: comprar presente para Carol. É um lembrete, é uma dica, né? Escreve lá as promessas. Pega um caderno, começa a escrever: Senhor, foi o Senhor que mandou eu vir para essa terra, eu tenho promessa, o Senhor me prometeu assim, assim, assim. Se foi a voz de Deus, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas, é o que o texto diz. Todas as suas necessidades, todas. Cada uma delas. Queridos, eu tenho sido prova da misericórdia de Deus e do cumprimento da promessa do Senhor na minha vida. Cada uma das minhas necessidades, eu sei que é a mão do Senhor que faz cada uma delas ser suprida. Quarto, você deve entregar e descansar, porque assim você estará livre de ansiedade. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vale a pena ficar ansioso. Não vale a pena ficar preocupado. E ele diz a receita, ele fala assim: olha, em tudo, pela oração e por súplicas, levanta a sua voz e comece a clamar e a suplicar. E com ação de graças, tenha um coração grato, apresente os seus pedidos a Deus. Essa é a receita para que você não tenha uma vida cheia de ansiedade. Eu sei que está começando 2024, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente quer que seja um ano maravilhoso, cheio de bênçãos. Muitas vezes, quando nós olhamos para o futuro, nosso coração fica ansioso. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não vê solução. Você ainda não vê uma resposta. A palavra de Deus vai nos dizer: tenha um coração grato pelo aquilo que você já tem, pela sua vida agora, e apresente, através de orações e súplicas, todos os seus pedidos a Deus. E isso vai gerar na sua vida um resultado. E a palavra vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, aquela paz que não tem lógica, porque tudo está dando errado, porque você não encontra a solução, você não vê uma resposta, você não vê uma luz. Essa paz
que não cabe no seu entendimento, que não cabe no entendimento de ninguém, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, se você crê, fique de pé. Se você crê, com fé, aproveite esse momento agora para entregar os seus pedidos ao Senhor. Faça isso. Entregue o seu ano de 2024 ao Senhor. Senhor, eu não sei o que está por vir. Senhor, eu não tenho nem forças para enfrentar aquilo que eu já estou vendo agora. Mas eu sei que o Senhor tem promessas na minha vida. Eu sei que o Senhor sabe mais do que eu. Seus pensamentos são mais altos. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um melhor. Levante a sua voz e entregue no trono de Deus